Olá amigos, Deus abençoe você e toda a sua família. Sou o pastor Harrison, venho neste momento para ministrar uma palavra ao teu coração, uma palavra que falou ao meu coração e eu quero então compartilhar com você. Estamos passando aí pelos dias maus, os dias difíceis, os dias de lutas, os dias onde a batalha está sendo travada. E a pergunta é, o que fazer diante das más notícias? Quais são as suas atitudes diante de tudo que você está ouvindo, daquilo que estão contando para você, da forma que a mídia transmite e chega até o seu coração? Como você está agindo? Como tem sido a sua atitude? Estamos sendo bombardeados pelas más notícias. É notícia na rádio, na TV, na internet. É a família chegando falando uma má notícia, é a notícia ruim que vem pelo vizinho, é a notícia ruim que chega pelo WhatsApp. Olha, a notícia ruim tem batido a nossa porta e tem estado presente em todo o tempo. O que se mais ouve falar é da crise, é das dificuldades, é da enfermidade, é do vírus, é do problema financeiro. Ou seja, há muitas más notícias e a pergunta é, como você está reagindo diante das más notícias? Eu quero ler com você o que está escrito no Salmo 112, versículo de número 7. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é firmar o nosso coração na confiança, ou seja, a confiança tem que blindar o nosso coração. O nosso coração tem que estar confiante no Senhor. Muitas pessoas estão temendo, estão aflitos, preocupados, estão nervosos, pessoas estão aí abatidas, muitas pessoas ficaram fracas, desanimaram por causa da má notícia. Mas eu quero te dizer, nesta hora, o que o salmista está dizendo é que você não deve temer, você não deve se entregar, você não deve ficar assustado por causa das más notícias. Olha, o que eu tenho para te dizer é que o dia mau, as notícias ruins são inevitáveis. Afinal, o Senhor Jesus até já nos disse em sua palavra. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos as aflições, nós teríamos as dificuldades, mas a Bíblia diz que o Senhor venceu. Como Ele venceu, nós também vamos vencer. Porém, todo cristão não deve temer, ficar aflito, ficar preocupado às más notícias. Elas podem até ser reais, elas podem até ser verdadeiras, ela pode até estar te mostrando a realidade, mas o seu coração tem que estar confiante no Senhor. Eu até aqui eu quero falar, você tem que blindar o seu coração com a confiança em Deus, sabendo que no final de tudo que estamos enfrentando, a nossa vitória vai chegar, pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Não se entregue, não desanime, não fique abatido diante das más notícias. O que eu tenho para te dizer nesta hora é, não tema as más notícias. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz o versículo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu quero dizer para você que as lutas do presente te fará mais forte, mais resistente, te trará a capacidade de vencer e superar lutas maiores que virão. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Passe a enxergar a boa notícia diante da má. O que eu quero aqui transmitir, veja as más notícias como as boas. Tenta extrair, tenta tirar proveito, tenta tirar lição, tenta tirar aprendizado diante das más notícias. Deus está nos dizendo algo.
Deus está nos mostrando, né, diante de tudo isso que está acontecendo, o Senhor está nos dando um recado, o Senhor está nos dando uma direção. Eu quero que você coloque no teu coração isso. Deus vai aproveitar esse caos, essa situação, essa adversidade para salvar aquele que está perdido. Deus vai aproveitar tudo o que está acontecendo para converter aquele que ainda não se converteu. Deus está usando tudo isso para abrir os olhos daqueles que estão longe, distanciaram, aqueles que nunca tiveram perto do Senhor. Aprenda que quando sairmos desta batalha, nós vamos sair mais forte, nós vamos sair com mais resistência, nós vamos sair revestido do poder de Deus, nós vamos sair para vencer qualquer batalha, seja ela maior ou menor. Creia na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o que também está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 20. A Bíblia fala sobre Josafá. E havia ali uma batalha que estava sendo travada, e eu vejo que nesta leitura, Josafá ele teve tática, ele teve estratégia, ele teve ali atitudes para alcançar a sua vitória. Eu vou fazer a leitura com você, versículo 3, 4 e 5, e nós vamos aqui entender, buscar a revelação, o entendimento desta leitura. Versículo 3 diz assim, ó: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que a atitude de Josafá foi a mais correta. A Bíblia está nos mostrando que ele buscou o Senhor, ele enfrentou de maneira exemplar, conduzindo ao povo a ter uma melhor saída, a ter uma direção vinda, né, do lado espiritual. Eu vejo aqui pela leitura que já fizemos que ele reuniu o povo. Reuniu o povo para quê? Para orar. Ele reuniu as pessoas para buscar a Deus. A Bíblia nos mostra no versículo 12 que o Josafá ele confessou ser incapaz para vencer aquela batalha. Mas ele pediu socorro a Deus, ao Senhor, ele pediu capacidade, ele pediu ajuda do alto para reverter aquela situação. O que nós devemos fazer nos dias de hoje? Reunir em casa, com a família, para orar, para pedir providência para Deus. Nós temos que reconhecer que existem problemas que nós não somos capazes de resolver, a qual somente o Senhor poderá nos ajudar. Existem casos e casos, há coisas, há situações, há problemas que eu que resolvo diante da minha atitude, mas tem problema, tem caso que somente Deus poderá resolver. Então aprenda que o que você não pode fazer, o que ninguém pode fazer, Deus fará por nós para nos abençoar. A Bíblia nos mostra que Josafá obedeceu à voz do Espírito Santo, ele creu, confiou inteiramente na palavra. A Bíblia fala que ele levou os seus olhos para Deus, né? Ali ele me mostra a palavra que ele está agora atento àquilo que o Senhor estava mostrando. Vamos ler o versículo 12. Diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força. Olha o que ele está dizendo, não há força. Nós não temos condição perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, meu irmão. Minha irmã, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha o que a gente deve fazer: olhar para Deus, olhar para a palavra.
diante das más notícias, olhe para aquilo que Deus já falou ao teu coração. Olhe para aquilo que Deus já revelou através das Escrituras para te abençoar. Olhe para aquela promessa. Olhe para aquele versículo que Deus te encorajou, para que então a obra dele seja feita. Talvez você tenha olhado para as más notícias, para aquilo que as pessoas estão dizendo, para aquilo que está acontecendo à sua volta, e isso tem sugado a sua força, tem tirado você do caminho de Deus. Eu me lembro do Pedro, o Pedro quando estava ali sobre o mar, a Bíblia diz que o Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Nós não podemos tirar os olhos da palavra, nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Os nossos olhos têm que estar voltados para a promessa, para a palavra, para aquilo que o Senhor nos orienta. Olha, deu certo com Josafá, vai dar certo com você, comigo, com qualquer pessoa, se fizermos o que ele fez. O que ele fez? Creu, confiou inteiramente na palavra, ele estava com os olhos voltados para o Senhor, e a Bíblia nos mostra claramente que a sua confiança em Deus, ela existia, e também ele acreditava nos seus profetas. Então, diante de tudo que estamos enfrentando, seja como Josafá. E vai se cumprir então Salmo 112, versículo 7. Não temerás más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho, meu Pai, diante desta palavra, orar por todas as pessoas que estão sendo bombardeadas, atacadas pelas más notícias. Senhor, há muitas más notícias para todos os lados. Senhor, há muitas pessoas agindo como Elias, a qual, meu Pai, quando ouviu, recebeu a má notícia, ele se desesperou, ele ficou aflito, ficou triste, abatido, foi parar no deserto e lá desanimado pede a morte. Quantas pessoas, Pai, que estão nessa situação, nessa condição. Mas eu me levanto agora, Pai, em oração, para repreender a ação do inimigo, desânimo, fracasso, obra do mal, que está atuando na vida desta pessoa, diante das más notícias. Eu dou uma ordem agora, dizendo, bata em retirada, sai desânimo, sai tristeza, sai agora todo o mal que tem aproveitado desta situação para colocar essa pessoa em desespero. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo tipo de mal, saia, vá embora, em nome de Jesus. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja, meu Pai, na vida desta pessoa, meu Pai, diante desta palavra de Josafá. Meu Deus, que esta pessoa possa buscar no Senhor, meu Pai, meu Deus, a resposta para tudo que ela esteja precisando. Que ela possa, meu Pai, viver uma vida de obediência ao Espírito de Deus. Que esta pessoa possa crer, meu Pai, confiar inteiramente, meu Deus, na Tua palavra, diante de tudo que ela está passando. E que os seus olhos não sejam tirados da Tua palavra, do Senhor. Meu Pai, que haja confiança em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Então você tem agora a resposta, o que fazer diante das más notícias. Não tema as más notícias, firme o teu coração no Senhor, confie em Deus e o mais Deus fará para te abençoar. Eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe você e a tua família e que a partir de hoje você possa se levantar como Josafá, buscar no Senhor a sua vitória. Deus abençoe.